Estamos tratando da matéria de Introdução ao Novo Testamento, página 66, página 67, uma visão da teologia do judaísmo, digamos assim, acerca da criação dos céus e da terra, homem e mulher, céu e inferno, que nós não vamos detalhar de maneira aprofundada devido a que essas temáticas serão tratadas futuramente em outras matérias. E aqui é dentro do judaísmo, que são na página 68, página 6, 9 também, a vida e a morte e a ressurreição, pecado e perdão, Messias e a redenção, dentro, repetindo novamente, a visão do judaísmo. Judaísmo e suas práticas religiosas, judaísmo e os judeus da diáspora, tá, até a página 71. E por fim, na página 72, uma questão para reflexão, não vamos aprofundar na questão da temática judaísmo, visto que nós vamos ver a matéria também um pouco mais à frente em outras temáticas. Questão para reflexão aqui. O cristianismo, durante os seus primeiros anos, foi considerado uma seita saída do judaísmo e, por isso, perseguido e odiado por muitos, pois imaginavam estes que o cristianismo refutava os ensinos perpetrados pela Torá. Pensando nesse equívoco cometido por esses líderes judeus, quais as principais contribuições fornecidas pelo judaísmo para o estabelecimento e perpetuidade do cristianismo? Lembrando um fato interessante, o judaísmo ele não anula de maneira alguma o cristianismo. O cristianismo saiu até do judaísmo, visto que todas as profecias messiânicas, elas vão redundar, segundo crença cristã, segundo nossas crenças, vão redundar no cristianismo. Tanto é que Paulo ele usa Jesus como chave hermenêutica para interpretar o Antigo Testamento. Antigo Testamento de quem? Antigo Testamento dos judeus. Exemplo, a semente da mulher é Jesus. As personagens teofânicas que aparecem no Antigo Testamento também é Jesus. Então, queira ou não, eu digo isso aqui com muito cuidado, até não querendo ser dogmático, não querendo gerar nenhuma controvérsia e também nenhum desapontamento para quem pensa ao contrário, mas a nossa fé é judaica cristã. Por isso, ao longo dos séculos, fomos acusados de uma seita que saiu do judaísmo, não é o caso. Outro sim, que é bem importante também frisarmos. O cristianismo, quando eu digo o cristianismo, o autenticamente bíblico, oriundo das palavras, o que é saído dos evangelhos, o cristianismo, ele não é uma continuação do judaísmo, muito pelo contrário. Deixa eu explicar em outras palavras. Está lá o judaísmo e as profecias que haviam nele se cumpriram em Cristo. Então encerra essa antiga aliança, vamos chamar de aliança judaica, tá? Aliança abraânica, e começa uma nova aliança em Cristo, onde todas aquelas profecias que estavam lá no Antigo Testamento vão evidentemente desaguar na pessoa de Jesus. É essa a diferença e é essa que muitas pessoas não aceitam. Inclusive, evidentemente, a nação de Israel não aceita a questão de Jesus. Jesus para eles não é o Messias esperado. Jesus para eles não é a semente da mulher, não é o filho de Davi, ou seja, para eles não existe Novo Testamento. E se não existe Novo Testamento, não existe essa personagem principal que aparece no Novo Testamento, que é a pessoa de Jesus, evidentemente, né? Iniciando a unidade de número 2, página 73, o Novo Testamento e a produção dos Evangelhos. Bom, os Evangelhos se constituem as mais belas de todas as literaturas neotestamentárias, uma vez que retratam de forma simples e objetiva a trajetória do cristianismo desde a sua mais remota origem, a genese dos fundamentos norteadores de toda a sua estrutura, no caso, apresentadas e que vão aparecer nos Evangelhos. Capítulo 1, Evangelho segundo Mateus. Bom, considerado pelo teólogo, filósofo e ensaísta francês Joseph Ernest Renan, nasceu em 1823, falece em 1892, como o mais importante livro que jamais foi escrito. Que livro é este? O Evangelho segundo Mateus.
Lembrando o seguinte, existe apenas um evangelho, Evangelho do Senhor Jesus, que foi escrito por Mateus e os demais evangelistas, com as suas visões diferentes, as suas nuances diferenciadas, os seus destinatários também diferenciados, mas o evangelho é um só. E apenas uma ilustração. Imagine vocês o evangelho sendo uma grande montanha. E nessa montanha vão subir 4 alpinistas. E quais são os nomes desses alpinistas? Mateus, Marcos, Lucas e João. Subirão de pontos diferentes nesta montanha. Se sobe de pontos diferentes, vão encontrar relevos diferentes, vão ter visões diferentes, o que eles vão enxergar é de maneira diferenciada. Uns estão um pouco mais à frente da montanha, outros estão um pouco mais abaixo. Os pontos dessa montanha que eles estão subindo, nenhum é parecido com o outro, mas o que é interessante nessa pequena ilustração, a montanha é a mesma. Não são 4 montanhas para 4 alpinistas. É uma única montanha para 4 alpinistas, que aqui nessa ilustração minha são os evangelistas. Bom, o Evangelho segundo Mateus se constitui não apenas considerando sua ordem de disposição no Novo Testamento, mas a simplicidade dos relatos que ele agrega. A primeira fonte formativa acerca de Cristo, seus ensinos e sua obra de redenção. Isto posto, a proposta deste primeiro capítulo, ou dessa primeira aula, considerando o Evangelho de Mateus, abrindo essa unidade, no caso, né? Entre outras, é fazer uma análise sucinta, mas sem perder a objetividade dos elementos que compõem este Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Por questão de tempo também, nós não vamos ter nem condição de nos aprofundarmos. Seriam necessários vários vídeos mesmo, só para falar do Evangelho de Mateus. Por isso, vamos ficar na superfície e logo após, evidentemente, dentro da nossa grade curricular, teremos outras abordagens do Evangelho de Mateus, não só outro, mas como os demais evangelhos também. Não só este, mas os demais evangelhos também. Bom, autoria é de Pápias, bispo de Hierapolis, na Frígia Pacatiana, a cerca de 15 quilômetros ao norte de Laodiceia, a primeira afirmação de que Mateus teria sido o autor do evangelho de mesmo nome, fato que, segundo Tíade de Ancona, nunca havia sido posto em dúvida na igreja primitiva. E segundo o testemunho de Pápias, temos Irineu, Orígene, Eusébio de Cesareia e tantos outros líderes eclesiásticos posteriores, como Jerônimo e Agostinho, que atribuem a este apóstolo a autoria do evangelho em questão. Então, penso que não há dúvida nenhuma acerca da autoria do evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, evidentemente, escrito por Mateus. Agora, o que é interessante, só para frisar um ponto aqui com vocês. Mateus, ele escreve seu evangelho para os judeus, tá? Para provar que Jesus é o Messias prometido, é o Mashiach que eles tantos aguardavam, as dezenas e centenas de profecias que haviam no Antigo Testamento acerca desse advento do Messias. Mateus, ele escreve para provar para o seu público judeu que Jesus, ele é, digamos, o cumprimento daquelas profecias veterotestamentárias. Agora observe um fato interessante. O Mateus era cobrador de imposto. Cobrava imposto de quem? Dos judeus. A serviço de qual nação? Dos romanos. Ele estava a serviço do Império Romano. E, evidentemente, todo publicano, todo cobrador de imposto tinha uma péssima fama de ser um extorsivo, um corrupto cobrador de imposto, além de estar trabalhando para a força opressora, ele sendo judeu, cobrando imposto dos judeus. Então, o ódio, a ojeriza, o antagonismo, o preconceito que Mateus sofria era muito grande. Aí Jesus, justamente o Mateus, ele usa para escrever para os judeus que Jesus era o Messias. A nossa lógica seria o seguinte: Jesus, ele vai escolher, coloca então na posição certa, coloca o Mateus para ser o tesoureiro do grupo, coloca o Mateus para cuidar das finanças dos apóstolos. Mas não, Jesus coloca Mateus para escrever seu evangelho, para provar para a nação de Israel, para os judeus, que Jesus era o Messias.
são coisas que Deus faz, porque a dependência ela tem que ser de Deus, e Deus usa pessoas improváveis para fazer obras improváveis, para provar que Jesus era o Messias, que é o caso do Evangelho de Mateus. Mateus, o cobrador de imposto, evidentemente já citamos, ele era dessa profissão, cobrador de imposto. Mateus, o escritor, na página 77, a igreja primitiva não tinha dúvidas quanto ao fato de que Mateus tenha sido o autor do evangelho que leva o seu nome. Chamado para o colégio apostólico no início do ministério do Senhor, Mateus, antes cobrador de impostos, estava acostumado a manter registro de suas atividades. Portanto, não teria nenhuma dificuldade em fazer o devido registro, como efetivamente o fez, de tudo o que ele presenciou na companhia do seu mestre. Ademais, conforme pontua Gundry, esse é o único dos evangelhos que cita o episódio do pagamento da taxa do templo por parte de Jesus. Mateus 17, verso 24 até o 27. É só Mateus que registra esse episódio do pagamento. Elemento que não passaria despercebido por alguém que havia sido cobrador de imposto. Então, até nisto, esse elemento é uma das provas cabais de que Mateus estava muito familiarizado com esse tipo de cobrança de imposto, porque era sua profissão. Ele fazia isso até o encontro com Jesus. A data da redação, é provável que esse evangelho tenha sido escrito entre o ano 58 e 65 depois de Cristo. Então vamos colocar aí 30 anos basicamente, um pouco mais, depois da morte de Jesus é que Mateus faz o seu registro. Qual foi o local da redação? Bom, a procedência exata do Evangelho segundo Mateus continua sendo uma incógnita. Entretanto, tem se tornado ponto pacífico entre os estudiosos admitir-se que tenha sido escrito em algum lugar na Síria, ou mais precisamente, como alguns opinam, em Antioquia. Antioquia da Síria é bem provável que seja o local em que Mateus escreveu o seu evangelho. Quem foram os destinatários? Mateus, estou na página 79, ao redigir o seu evangelho, possivelmente teria em mente o grande número de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e, consequentemente, necessitavam de instrução quanto aos primeiros passos na nova vida que haviam recebido mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, sem desconsiderar de que este evangelho alcança a todos os homens e que, em sentido amplo, toda a humanidade é o seu destinatário. O objetivo primário de Mateus foi orientar aos judeus recém-convertidos espalhados pelas localidades da Síria e de Ásia Menor. Por isso, e levando em consideração as regras da boa hermenêutica, temos dois destinatários. O destinatário secundário, todos os homens em todos os lugares e todas as épocas, e o destinatário primário, os judeus. Então, a primeira intenção de Mateus é escrever para os judeus, conforme nós já citamos, e evidentemente é escrever para toda a humanidade, porque esse evangelho ele não serve só para os judeus, ele serve para toda a humanidade. Objetivo primário, judeus, e objetivo secundário, toda a humanidade. O tema, bom, a partir da análise do conteúdo é possível abstrairmos um tema plausível para o Evangelho segundo Mateus, ou seja, levando em consideração o propósito ou propósitos, por trás da produção desta obra e todos os fatos que são exclusivos, tais como revelação feita a José acerca da gravidez de Maria, visita dos magos e outras grandes passagens que nós temos, nós podemos atribuir a este evangelho o seguinte tema: Jesus, o Messias prometido no Antigo e revelado no Novo Testamento. Este é o evangelho messiânico. Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. É por esse motivo que Mateus escreve com essa temática para os destinatários primários, para provar essas assertivas. Qual foi o propósito?
É importante que se diga que os autores das Sagradas Escrituras não tinham a noção de que os textos que estavam produzindo, séculos depois, seriam incorporados a um único volume chamado Bíblia. Então, o propósito é revelar Jesus à humanidade, nada mais, nada menos do que isso, e Mateus fez isso, evidentemente, com muita galardia. Na página 82 e 83, continua-se falando dos propósitos. Temos um esboço também que se estende até a página 84 e 85, acerca desse evangelho maravilhoso, o de Mateus.